Olá pessoal, vamos conversar sobre este livro, Perdoa, a psicografia do espírito Jesus Gonçalves, pela médium Célia Xavier Camargo. Lembrando, Jesus Gonçalves nasceu na cidade de Borebi, no estado de São Paulo, em 12 de junho de 1902 e veio a falecer em Itu em 16 de fevereiro de 1947, em virtude ali da hanseníase, né, o nome correto da doença chamada como lepra. Ele foi poeta, foi músico, espírita, divulgador da doutrina, e ele virou um espírita por influência da sua segunda esposa, mas no início ele era materialista. Então só depois, né, de muito ali convencimento, ele se tornou espírita, e a partir desse momento, quando ele abraçou mesmo a doutrina, aí ele passou a ser um grande divulgador dessa doutrina. Após o desencarne, passado alguns anos, né, em 1984, ele faleceu em 1947, então em 1984 ele começou a passar psicografia para essa médium, a Célia Xavier de Camargo, numa entidade chamada Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Rolândia, no Paraná, durante 15 meses. Então era na própria sessão, ia passando psicografia. No começo ela achou que eram algumas mensagens, depois que ela começou a perceber que era ali um romance, uma história. E o Jesus Gonçalves, ele conta a sua própria história neste livro, uma encarnação que ele teve mais ou menos no ano de 535. Nesse ano, ele era um jovem chamado Ciro, que acaba virando ali soldado. Mais tarde ele ingressa no exército de Belisário, que era na época ali o Império Bizantino. Então existiam muitas guerras, né, nessa época, tudo ali na região ali de Ravenna, né, de Roma, etc. E ele vai contando a história. É interessante dele contar a história, que como já passou ali, né, muitos anos, ele já está no plano espiritual, então ele não conta só o lado dele, ele consegue agora contar todas as nuances ali da sua história, inclusive as influências espirituais, que na época ele não sabia que recebia, mas já estando no plano espiritual ele conseguiu visualizar tudo isso. Então assim, é um grande até ensinamento para a gente. E ele conta ali a sua paixão obsessiva pela moça chamada Tamara, que o levou ali a muitos desatinos. E até em virtude dessa encarnação, né, das pendências ali que ele foi mealhando aí nessa encarnação, dessas dívidas, é que nessa última, como Jesus Gonçalves, ele acabou sendo o portador ali da hanseníase. Então tá aqui realmente um romance emocionante, interessante. Não é o único não, tem depois ali outras encarnações, que inclusive no final ele já prepara, né, já começam ali a conversar sobre a próxima reencarnação. Então esta aqui é a primeira, o primeiro livro que a Célia acabou psicografando ali com a história do Jesus Gonçalves. Então tá aqui, Perdoa. Então, psicografia da médium Célia Xavier Camargo, pelo espírito Jesus Gonçalves. Só um comentário, o Jesus, ele colocou o acento no E para ficar diferente do nome de Jesus. Então, realmente é Jesus Gonçalves aí no nome dele. Se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, divulguem para as pessoas que gostam de livro espírita, curtam ali a página do YouTube. Devagarzinho eu vou colocando outros livros aí, tenho tentado diversificar, mas também se vocês quiserem colocar alguma recomendação de livros que vocês acham interessante aí divulgar, pode colocar nos comentários que eu vou ler e vou procurar publicar, tá certo? Obrigado aí por assistir mais este vídeo. Até uma próxima oportunidade.